Nesse vídeo você vai entender de uma vez por todas o que é uma linha editorial, qual a importância dela, porque você precisa saber desenvolver uma boa linha editorial para ser uma social media que entrega resultado para os seus clientes. Então vamos comigo que a gente vai descobrir isso aqui hoje. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou a Mafer Lopes, sou social media de negócios que faturam mais de 10 milhões de reais por ano e também sou mentora de social media. Então se você está nessa jornada de se tornar uma social media do zero, ou então se você já é, mas está buscando alcançar outros patamares como social media, já se inscreve aqui no meu canal. Hoje nós vamos fazer aqui um guia definitivo do que é uma linha editorial, porque você precisa saber muito bem sobre linha editorial para ser uma boa social media. É o nosso lema aqui: social media não entrega post, social media entrega resultado. E para conseguir entregar resultado para o seu cliente, você precisa saber desenvolver uma boa linha editorial. Primeiro de tudo, o que é essa bendita linha editorial que tem esse nome que parece que é uma coisa e na verdade é outra, e na verdade, se você pergunta, a maioria das pessoas não sabe te explicar o que é. Eu vou te dar um exemplo aqui que vai ficar muito claro, eu tenho certeza que você nunca mais vai esquecer. Quem aí lembra, lá antigamente, quando tinha aquelas revistas? Lembra quando tinha revista Capricho, revista Caras, várias dessas revistas legais, o pessoal sempre comprava, tinha até aquelas de crianças também, que era a revista Seu Amiguinho, Nosso Amiguinho, alguma coisa assim. Naquela época era muito comum a gente ter essas revistas em casa e comprar e tudo mais. E dentro de uma revista como essas, existem linhas editoriais. Olha só esse exemplo. Revista Capricho. Quais eram as linhas editoriais da revista Capricho? Eram os temas diferentes que ela abordava. Por exemplo, o público-alvo da revista Capricho eram adolescentes, meninas adolescentes. Então, dentro dos interesses de uma menina adolescente, existem várias coisas. Existe maquiagem, existe meninos, existe moda, existe festas, existe estudos. Tudo isso são temas de interesse de uma menina adolescente, que é o público-alvo da revista Capricho. Portanto, a Capricho não poderia ficar falando sempre apenas de maquiagem. Porque se você quiser fidelizar esse público, você precisa ter vários temas e não ficar falando apenas de uma coisa. Então, a Capricho foi lá e desenvolveu linhas editoriais. Então, dentro da revista Capricho, tinha lá a seção que falava de maquiagem, mas aí tinha outra seção que falava sobre moda, tinha outra seção que falava sobre meninos, paquera, coisas do tipo, tinha outra seção que era sempre um quiz sobre alguma coisa. Tinha outra seção que falava até de estudo, de material para vestibular ou coisas do tipo, se eu não me engano. Então, a Capricho conseguiu montar essa linha editorial. E no Instagram do seu cliente de social media, nas redes sociais dele, você também precisa ter uma linha editorial definida, que são os temas que serão abordados. Você não pode ficar falando sempre apenas sobre a mesma coisa. Vou te dar um exemplo aqui que vai ficar muito claro para você. Vamos pensar em uma cliente que é nutricionista. A nutricionista, se ela ficar falando apenas de nutrição, vai ficar um perfil chato, monótono, com baixo engajamento. Ela não pode ficar falando apenas você pode comer isso, você não pode comer isso, você pode comer isso, você não pode comer isso. Ela tem que abordar também outros temas de interesse do público-alvo dela. Quais são esses outros temas normalmente? Vai depender. O público-alvo dela é mais jovem ou é mais velho? É um público-alvo que já está em um nível de consciência mais determinado em fazer dieta, em fazer exercício físico? É um público-alvo que ainda está bem no começo, está buscando alguma forma de emagrecer, está buscando alguma forma milagrosa, uma dieta do suco, do chá, da sopa, de alguma coisa? Vai depender do público-alvo. Mas digamos que a gente consiga definir uma linha editorial ali para essa nutricionista com os seguintes temas: nutrição. Pode ter uma linha editorial falando apenas de receitas mais saudáveis para fazer no dia a dia. Pode ter um tema falando um pouco de psicologia do alimento, psicologia da alimentação. Então, nesse tópico, ela vai falar sobre como você reage quando você quer comer um doce, o que acontece quando você quer comer mais do que mata a sua fome. Pode ter um outro tópico sobre exercício físico. Então, ela pode falar também sobre a importância do exercício físico para a saúde, afinal de contas ela fala de saúde. Pode ter um outro tópico ainda que é a vida pessoal dela, ela pode mostrar a vida pessoal dela, ela pode mostrar lá, gente, olha só, hoje
É o nosso dia que a gente pode escolher uma refeição livre aqui na minha família, então a gente decidiu fazer um hambúrguer, eu vou mostrar pra vocês como vai ser. A refeição livre é importante, assim, assado. Então, entra dentro da nutrição, porém são temas diferentes, mas que ainda são temas de interesse do público-alvo. Então, isso é uma linha editorial. Então, você ter definido essas linhas editoriais, né, esses temas diferentes que serão abordados, é muito importante para, primeiro, conseguir manter uma consistência no perfil sem ficar falando sempre da mesma coisa. Segundo, é muito importante também para que você consiga manter o interesse do público que está ali, porque esse público ele não quer ficar vendo receita o tempo inteiro. Esse público ele não quer ficar vendo coma fruta o tempo inteiro. Esse público quer ver outras coisas do interesse dele. Então, tendo essas linhas editoriais bem definidas, de acordo com o público-alvo, você consegue manter o interesse desse público, manter o engajamento, porque é um público que vai estar interagindo, comentando nas postagens, vai estar respondendo os stories no direct, vai estar interagindo, sentindo que é parte daquele movimento ali. Outra coisa que acontece quando você tem essa linha editorial bem definida é que você consegue atrair ainda mais do seu público-alvo e afastar quem não é o público-alvo. Um exemplo muito claro é no meu próprio perfil. No meu perfil, eu quero pessoas que acreditam no trabalho duro. Eu não quero pessoas que acham que vão entrar na internet hoje e ficar milionárias amanhã. Eu não quero atrair pessoas que acham que querem trabalhar pouco e ganhar muito, porque eu não acredito nisso. Eu acredito no trabalho duro para ter grandes resultados. Então, trabalhar esses temas dentro das minhas linhas editoriais me ajuda a afastar. Eu tenho, por exemplo, um tema no meu perfil que são frases de motivação, frases de inspiração. Porém, essas frases sempre estão remetendo a trabalhar, descansar quando for necessário, porém não a cair dinheiro do céu e ficar rico da noite pro dia. Dessa forma, eu consigo afastar esse tipo de pessoa que chega no meu perfil, mas vê aquela frase e fala: nossa, mas eu queria ganhar dinheiro e ficar milionária amanhã. Não é isso que ela tá falando, então eu vou dar um follow nela. E isso é ótimo, a gente precisa ter essa limpeza no perfil para não ficar com gente errada ali. Gente que não vai comprar o seu produto, seu serviço ou o produto, serviço do seu cliente. Gente que não vai estar interagindo nos posts porque caiu ali achando que era uma coisa e era outra. Então a gente precisa ter essa limpeza. E ter linhas editoriais bem definidas também te ajuda nisso. Como, então, você vai definir uma linha editorial para o seu cliente de social media? O primeiro passo, eu até já comentei aqui, é você ter o público-alvo muito bem definido, gente. Não adianta, são mulheres de 40 anos. Isso não é definir um público-alvo, você precisa ter mais informações. E se você sozinha não consegue essas informações, olhando o perfil do seu cliente, você precisa marcar um bate-papo com esse cliente para ver, para conversar, para discutir como são os seus clientes, os clientes do seu cliente, como são, o que elas buscam, quais são as dores, os desejos que elas estão buscando quando elas te contratam, quando elas compram de você. O que essa pessoa faz no dia a dia dela? É mulher de 40 anos, tá, mas ela é mãe? Ela é mãe solteira? Ou ela não tem filhos? Ela é solteira, ela é casada? Ela sai muito com as amigas ou ela é mais caseira? Ela gosta de sertanejo ou ela gosta de rock? Mafer, mas eu nem falo de música. Mesmo que você não fale de música, você precisa ter uma noção do gosto musical, porque isso ajuda a definir a personalidade da pessoa. A personalidade de uma pessoa que gosta de sertanejo é muito diferente, normalmente, nos estereótipos ali, da personalidade de uma pessoa que gosta de ouvir rock. É muito diferente. Isso te ajuda a fazer essa construção do público-alvo de uma forma específica. Quanto mais informações você conseguir sobre o público-alvo, mais fácil vai ser você desenvolver uma linha editorial efetiva, que dê resultado, e não apenas uma coisa que veio das vozes da sua cabeça. O segundo passo é fazer uma breve análise da concorrência. Então, você vai selecionar ali os principais concorrentes desse cliente seu e vai fazer uma análise. Que temas eles abordam? Só que não apenas, o concorrente fala desse tema, então eu também vou falar. Não, pera lá. O concorrente fala desse tema, mas como que é o engajamento dele
quando ele fala desse tema? Ah, tem muito comentário dos seguidores. Opa, se tem comentário, então esse é um tema que o público-alvo se interessa. Nossa, quando essa pessoa falou disso, não teve nenhuma interação, engajamento baixo. Então a concorrência tá usando, mas não necessariamente é algo que tá dando resultado. Então eu já ficaria alerta ali sobre esse tema. Então fazer essa análise da concorrência te ajuda assim a pular muitos passos, a pular e ir direto, acelerar os seus resultados com as linhas editoriais. Terceiro, é muito importante, caso você trabalhe com uma marca, ter noção ali também da missão e valores da marca. E caso não seja uma marca, caso seja uma expert, por exemplo, você está prestando serviço de social media para uma profissional que vende curso de como cuidar dos gatos. Por exemplo, hoje eu vi um perfil que era isso. Ela te ensina a cuidar dos gatinhos, dos felinos em casa. Digamos que você é social media dessa pessoa, dessa profissional. Como que você vai definir missão e valores? Como que você vai saber quais são os propósitos dela? Você vai conversar com ela mesmo. Qual é o teu objetivo? Você vende um curso para as pessoas cuidarem dos felinos. Qual é o teu objetivo com isso? Ela provavelmente vai falar, meu objetivo é que as pessoas consigam ter uma vida mais saudável no convívio com os felinos e que os felinos também tenham uma vida mais saudável no convívio com os humanos. Esse é meu propósito. Ótimo, você pode usar isso nos seus conteúdos, nas suas linhas editoriais também. Depois disso, você vai então separar ali quais são os temas que serão abordados, que não são apenas dentro daquilo lá. Então, a pessoa que ensina a cuidar dos gatos, ela não vai falar apenas de como cuidar do gato o tempo inteiro. Ela vai falar de vários temas dentro disso. Ela vai falar da alimentação dos felinos, ela vai falar de como preparar sua casa para a segurança dos felinos, como preparar sua casa para diversão dos felinos, que é importante para eles fazerem exercício físico. Ela vai falar sobre como fazer a introdução de 2 felinos. Eu já tenho um gato em casa e agora eu trouxe outro. Ela vai falar disso também. Ela vai falar da vida pessoal dela, da história dela com os felinos. Então são vários temas que ela vai conseguir abordar ali dentro do que ela ensina. E dessa forma você vai conseguindo definir os temas da linha editorial do seu cliente. A partir do momento em que você fez essa definição dos temas, você começa a implementar. Ou seja, na hora lá de criar o seu calendário de conteúdos, temas de conteúdos, roteiros de Reels, os scripts do carrossel, cronograma de stories, você vai estar de olho ali nesses temas. Beleza, na segunda nós vamos falar disso, na terça nós vamos falar desse outro, na quarta nós vamos falar de outro. Ou então, essa minha cliente faz 3 posts por dia. Então, de manhã a gente vai falar de uma coisa, à tarde de outra, depois de outra. E você vai conseguir fazer essa mescla da linha editorial, a mescla dos temas, para manter o seu público interessado. Lembrando que a linha editorial, ela não é uma coisa que você define uma vez e pronto, acaba ali. A linha editorial, ela é um organismo vivo, você tem que estar sempre monitorando, analisando, estudando o público-alvo, estudando a concorrência para fazer atualizações. Então, poxa, eu tinha colocado esse tema aqui na linha editorial, mas a galera não tá dando bola, os seguidores não estão curtindo, então vamos mudar esse tema, vamos trazer algum outro no lugar. Ou então também tem a questão de que talvez o tema esteja interessante, mas a maneira que você abordou ele não esteja boa. Se for esse o caso, o que você vai fazer não é mudar o tema, é tentar trazer títulos que gerem mais curiosidade, é tentar trazer títulos que prendam mais a atenção das pessoas, é tentar trazer imagens do fundo do post que sejam mais atrativas, mais coloridas ou mais perto do que o público-alvo gosta. Então, por isso que é muito importante a gente entender das estatísticas, entender como ler as estatísticas e qual direção tomar para melhorar os resultados do cliente. Agora eu vou deixar um desafio aqui para você, tá? Cria aí um cliente fictício neste exato momento. Não deixa para depois, senão você vai procrastinar, que eu sei, porque eu também procrastino quando eu deixo para depois. Cria agora um cliente fictício. Pensa em um tema que você curte, ou se você quer se desafiar, pensa num tema bem desafiador de algo que você não entende nada. Crie esse cliente, o público-alvo e desenvolva a linha editorial desse cliente para você já começar a exercitar isso que você aprendeu aqui agora, beleza? Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, porque dessa forma o YouTube vê que você tem interesse sobre esse tipo de conteúdo de social media e ele começa a te entregar mais conteúdos como esse. Então deixa seu like aqui e se inscreve no canal para receber mais vídeos meus também, se você gostou aí da minha explicação, da minha didática. Estou à disposição, inclusive se você
quiser também deixar nos comentários temas para que eu traga nos próximos vídeos, dúvidas que você tenha, pode ser que eu responda aí em um próximo vídeo. Então, sinta-se à vontade para utilizar aqui a área de comentários. Muito obrigada e eu te vejo no próximo.